Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 12 de agosto de 2020. Finalmente parece que vai chover. Seria muito bom, porque hoje eu vou plantar algumas coisas aqui na chácara. Plantar uma mandioquinha, uma batata. Enquanto Deus nos der vida aqui, vamos usufruir dos bens que Ele nos dá com sabedoria e vamos nos humilhar diante dEle, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o único ser que está acima do cosmos, porque este foi criado por Ele. É o único que nem um ser humano pode ser igual ou atingi-lo. E Ele é o único que pode te dar hoje um dia abençoado, um dia de paz, um dia de trabalho bem executado, com sabedoria, com amor, porque Ele é a essência do amor. Por causa de toda essa majestade dele, Ele é também o ser mais humilde que eu consigo vislumbrar. Não encontrei nenhum outro, nem eu e nem um outro. Por isso eu quero falar das consequências do orgulho humano. Quando eu observo a história da humanidade, eu logo começo a pensar nos relatos bíblicos e como eles descrevem a história do ser humano e como a história da queda se repete ao longo dos anos. Primeiro foi aceitar a sugestão de Satanás para ser igual a Deus. Então o homem quis ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, conforme Gênesis 3. Segundo foi o querer construir uma torre chamada Babel, que subisse até os céus, para se tornar célebre, para que concentrassem-se em um só lugar e serem iguais a Deus. O homem queria isso, todos. Está lá em Gênesis 11. Depois o povo que já se chamava pelo nome do Senhor quis ser igual a todos os outros povos, tendo sobre si um rei humano. No entanto, no alicerce desse orgulho, estava implícito e explícito um desprezo ao próprio Deus. Está lá em 1 Samuel 8:7. Portanto, contemplamos em primeiro lugar o homem julgando que poderia ser igual a Deus, porque ele não conhece a infinita grandeza do Senhor, porque ele o desprezou, o abandonou. Depois ele achou que sua ciência era muito desenvolvida, que podiam chegar aos céus, explorar tudo, ou seja, até Deus, porque o julgou tão pequeno que poderia chegar a ele sem muita dificuldade. O que na realidade eles quiseram fazer era o seu próprio destino e o seu renome. Por fim, vendo que outros povos, e agora falando do povo de Deus, tinham sobre eles um rei, entenderam que melhor fariam se tivessem um rei como os demais. Não estávamos contentes em ter um rei de fato, o Deus vivo e verdadeiro. Eles não podiam visualizá-lo, apesar das inconfundíveis provas de sua presença. O que manifestava tudo isso era a falta de fé do povo. Então, eles escolheram a Saul, um lídimo, representante do povo. Sua estrutura física, sua beleza, sobressaía-lhes. Porém,
era pequena em espiritualidade e logo caiu na mesma falta que cometera o povo ao escolher um rei. Tornou-se arrogante, orgulhoso ao extremo. Procurou substituir o profeta Samuel perante o Senhor. Saul não ouviu a ordem de Deus através do profeta. Isso logo no início do seu reinado e pensou: por que esperar um ano conforme Deus dissera? Pensou ele: não sou eu o Senhor do povo? Então ofereceu o holocausto tomando o lugar do profeta. Mas quando chega o profeta, ele engendra uma pergunta esfarrapada. Tá vendo, Samuel? Olha, fui lá, derrotei conforme a ordem, agora estou sacrificando o Senhor. Samuel diz para ele: o melhor é obedecer do que sacrificar. Daí por diante, já não obedecia mais a Deus, mas agia de acordo com as suas próprias conveniências, com seu próprio orgulho. O orgulho tornou-se o Deus dele. O resultado, a consequência, foi a sua queda e a separação total de Deus. E caiu nas mesmas tolices religiosas do mundo e de todos os outros povos com seus reis. Se continuarmos falando de Saul, veremos outras desobediências e o afloramento do seu orgulho cada vez mais acentuado. É só você olhar 1 Samuel 10:8 até 13:9, você vai ver um relato interessante ali, né? Voltando para a história do mundo, o que mais vejo em tudo, na ciência, na política, na filosofia, posso dizer em todos os segmentos, inclusive na religiosidade, de uma grande parte, é o orgulho, vaidade, ambição e um desenvolvimento imoral em nome da liberdade. E a quebra de conceito que cairá na mesma queda de todos os outros, isto é, a separação total de Deus e o sofrer eterno no lago do fogo. A consequência final do orgulho humano é não ter como escapar da justiça de Deus. Essa é a pior consequência. Não são as quedas, não são as subidas, não são as pandemias, não são as derrotas, as vitórias. É não ter como escapar da justiça de Deus. No momento, tudo é muito bom, gostoso, prazeroso. Porém, no final, tudo será muito ruim, amargo e triste e o pior, eterno. Cada qual, porém, vive como quer e colhe o que não quer. Os que receberam Cristo como Salvador, quando Ele voltar, receberão esta palavra: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se você ler Apocalipse capítulo 21 e 22, você terá uma noção simbólica de como será este reino. Eu acho que então cada um deve pensar nisso e meditar, porque a vida de cada um não se resume aqui na Terra e não finda aqui na Terra, ela vai para a eternidade. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.